A primeira leitura de hoje do livro da Sabedoria diz que os ímpios armam ciladas ao justo, porque a sua presença os incomoda. Eles dizem: o seu modo de agir ele se opõe ao nosso modo de agir. Repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Só ouvi-lo nos é insuportável. Esse texto do livro da Sabedoria é praticamente um comentário ao Evangelho que nós ouvimos. Embora seja um texto tirado lá do Antigo Testamento, mas é como diz o próprio Evangelho de São João: a luz brilhou nas trevas, mas as trevas a rejeitaram, não a acolheram. As trevas odeiam a luz porque a luz denuncia, manifesta as suas más obras. Então, por isso, ao longo da história, o justo é perseguido, os profetas são perseguidos, são odiados, porque o seu modo de agir incomoda os que vivem nas trevas, incomoda os ímpios, aqueles que não praticam a justiça, não vivem os mandamentos. Por isso também a igreja é perseguida, por isso também os santos são perseguidos, são odiados. Jesus até disse para os discípulos: o mundo vos odiará, como odiou a mim. Se o mundo me odiou, odiará a vós também, porque não conhece o Pai, como vós conheceis. Então, conforme nós vamos nos aproximando da Páscoa, o Evangelho vai nos mostrando essa tensão crescente, essa hostilidade entre os judeus e Jesus, que decidiram matá-lo, de modo que Jesus, até para ir a Jerusalém, celebrar a festa das tendas, que é uma das 3 festas mais importantes para os judeus, precisa ir escondido, porque os judeus estão decididos a matá-lo. É como na parábola dos vinhateiros homicidas. Os profetas foram perseguidos e mortos, aqueles que Deus enviou antes, eles o mataram, agora ele manda o filho e também eles querem matar o filho. Porque a verdade é incômoda. Jesus disse que a verdade nos libertaria. De fato, a verdade liberta, mas ela é incômoda. Muitas vezes a verdade, quando ela chega até nós, ela nos fere. E por isso nós temos a tendência a fechar os nossos ouvidos, temos a tendência a não aceitá-la, a resistir à verdade, por causa do pecado original. Nós temos essa dificuldade de acolher a verdade.
de nos abrirmos a ela. E, no entanto, só a verdade pode nos tornar livres. Só Jesus, que é a verdade, pode nos libertar, tornar as coisas claras, porque Ele é a luz. Mas se nós preferimos as trevas, então nós vamos rejeitar a luz. Como quando a pessoa está num quarto escuro, vem alguém, abre a janela, a luz entra e a pessoa fecha os olhos, esconde os olhos com a mão, porque ela fica ofuscada pela luz. Ela quer voltar para a escuridão, quer voltar para o escuro. E pode ser que nós muitas vezes na nossa vida agimos assim também. Então peçamos a Jesus que nós não tenhamos medo de abrir o nosso coração, de escancarar as portas do nosso coração para Ele, mesmo que a verdade, mesmo que a luz de Cristo nos causem num primeiro momento incômodo, sofrimento, exijam de nós renúncias, de nós abrirmos mão de coisas que nós amamos, às quais nós estamos apegados, mas para nós sermos verdadeiramente livres. Que o Senhor nos cure, mesmo que a cura, num primeiro momento, cause sofrimento, como aquele remédio que arde, mas que sem ele não acontece a cura. O Senhor nos dê a capacidade de acolher a sua presença salvadora, libertadora. Amém.